Nossa terceira classe de antirretrovirais, os inibidores da integrase. O que faz um inibidor da integrase? Ele inibe a enzima integrase, impedindo que o DNA do HIV se integre no nosso material genético, no material genético do linfócito CD4. E aí ele não consegue produzir as proteínas do HIV. Nós temos dois representantes dessa classe, que é o dolutegravir e o raltegravir. E o dolutegravir é um antirretroviral importantíssimo no tratamento do HIV. Por quê? Porque a maioria das pessoas vivendo com HIV no Brasil utilizam o dolutegravir. A posologia é de 50 a 100 mg por dia. Nós só temos uma formulação, que é o dolutegravir 50 mg. Em breve teremos o Dovato, que é a lamivudina junto com o dolutegravir, como eu expliquei na aula de lamivudina. Nós temos 5 efeitos colaterais importantes do dolutegravir. Primeiro, depressão e suicídio em pessoas com doenças pré-existentes. Segundo, aumento de creatinina, porém sem lesão renal. E o terceiro, aumento de peso, principalmente em mulheres. Vou elaborar um pouquinho nos próximos slides esses 3 efeitos colaterais. Insônia e dores de cabeça, 1% das pessoas. Quando a pessoa tem insônia e ela está tomando o dolutegravir de noite, a gente pede para ela tomar o dolutegravir de manhã. Geralmente isso acaba com o problema da insônia. Se a pessoa continua ainda tendo alteração no sono, nós vamos aí precisar substituir o dolutegravir. É algo extremamente raro trocar o dolutegravir por causa de insônia. Passando para de manhã já é o suficiente na maioria das pessoas. E um efeito colateral descrito, que é um aumento de ECK causando miosite. O que é miosite? É quando começa a acontecer uma destruição das nossas células musculares. É como se nós tivéssemos aquela dor de musculação ou de caminhada, só que 10 vezes pior. E aí nós precisamos, substituir o dolutegravir quando acontece a miosite. Nunca vi acontecer. Então vamos elaborar um pouquinho mais os 3 primeiros efeitos colaterais. Então começando pelos efeitos neuropsiquiátricos. Então eu trouxe aqui como referência o protocolo americano. E o que diz o protocolo americano? Eventos adversos neuropsiquiátricos associados ao início de dolutegravir e outros inibidores da integrase foram relatados. No entanto, análise de dados de grandes ensaios clínicos randomizados e um banco de dados de saúde demonstraram taxas semelhantes de eventos adversos neuropsiquiátricos entre esquemas baseados em dolutegravir e esquemas incluindo raltegravir, efavirenz, darunavir e atazanavir, com eventos neuropsiquiátricos raramente levando à interrupção do dolutegravir. Então, entre o sim e o não, parece que é mais para o não. Parece que ele não causa esse efeito colateral. Mas, o que eu oriento a fazer? Se o paciente ele está lá fazendo terapia, está fazendo um acompanhamento com o psiquiatra, está medicado, com os melhores medicamentos possíveis para esse problema de saúde que ele tem, e mesmo assim ele não está melhorando, nós podemos pensar que pode ser um efeito colateral do dolutegravir e fazer a substituição. Essa é uma situação. Segunda situação. A pessoa recebeu a alta da terapia, não está mais usando os medicamentos. E aí, rapidamente, ela volta a ter os sintomas. Aí nós podemos pensar que pode ser por causa do dolutegravir e aí fazer a troca do dolutegravir. Eu nunca precisei fazer isso. Mas é o que eu faria se acontecesse. Então eu nunca substituí o dolutegravir por causa desses efeitos neuropsiquiátricos. Segundo efeito colateral, que esse é muito importante porque acontece com frequência. Nós vimos lá na aula do tenofovir que o tenofovir ele faz um efeito colateral específico, que é uma toxicidade mitocondrial na célula renal. E aí o que acontece? A célula renal morre, e se ela morre e diversas células começam a morrer, o rim vai perdendo a capacidade de filtrar no sangue, que essa é a função do rim. Qual é a consequência disso? Começam a acumular metabólitos no nosso sangue. E o principal metabólito que começa a acumular é a creatinina, que é o exame de sangue que nós solicitamos de forma de rotina, justamente para detectar uma lesão renal. Então, quando o rim está lesado, por qualquer causa, pode ser por causa do tenofovir, pode ser por causa da pressão, pode ser por causa de diabetes, por uma doença autoimune, etc. Vai aumentar a creatinina. Por quê? Porque o rim perde essa capacidade de excretar a creatinina, consequentemente aumenta ela no sangue. Então isso é um efeito colateral do tenofovir, por isso que nós solicitamos a creatinina de forma de rotina. Só que o que acontece? O dolutegravir ele faz um efeito colateral específico em relação a isso. Então aqui no
desenho ele não está bem esquematizado, vou fazer aqui um esquema. Essa aqui é a célula renal. E aqui nós temos a célula renal, que está aqui, mais ou menos. E aí nós temos o sangue, e aqui onde vai ser excretado a creatinina. Então aqui está o sangue, aqui onde vai ser excretado. E aqui está a célula renal. Na célula renal, olhando para o sangue, o nosso vaso sanguíneo, nós temos um canal aqui. E esse canal é responsável de pegar a creatinina que está em excesso e jogar essa creatinina para fora. É isso. É isso que a célula renal vai fazer com a creatinina. Tem esse canalzinho aqui. O que o dolutegravir faz? Ele bloqueia esse canal. E se ele bloqueia esse canal, e ele bloqueia o canal de algumas células, diminui a vazão de excreção da creatinina. O que acontece? Aumenta a creatinina no sangue. Não porque a célula renal está lesada, porque isso não é uma lesão no rim. Isso não é uma lesão na célula renal. Isso acontece por quê? Porque está bloqueando o canal. E se tem menos canal, o que acontece? Acumula um pouquinho de creatinina no sangue. Então é muito comum a pessoa começar o tratamento do HIV, ou quando ela troca o tratamento dela, por exemplo, do efavirenz para o dolutegravir, ela ter um aumento da creatinina. Isso pode acontecer. Então a creatinina dela estava 1 em 1, de repente começa a vir 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4. Isso pode ser por causa do dolutegravir, porque não está conseguindo excretar toda essa creatinina. Então é comum. Isso não quer dizer que está acontecendo uma lesão no rim. Aí o que acontece? Alguns médicos, algumas pessoas não sabem desse efeito colateral. E aí, quando isso acontece, elas acham que é por causa do tenofovir. Mas todos os outros exames de urina que nós solicitamos, e são diversos, como por exemplo o exame de urina, a amostra de urina, está tudo normal. Ou seja, é por causa do dolutegravir. Não precisa mudar. Mas alguns mudam o tenofovir. Então, precisa ficar muito atento quando isso acontece. Isso é um efeito colateral do dolutegravir, pode ser passageiro ou pode permanecer, mas isso não é uma lesão renal. E o nosso terceiro efeito colateral, que é o ganho de peso. Existem alguns estudos que mostram esse ganho de peso, principalmente em mulheres que iniciam tratamento, principalmente nos pacientes que utilizam esse tenofovir aqui, que é o TAF, que é o primo do nosso tenofovir. O nosso tenofovir é o TDF. E lá fora nós temos o TAF. Então, quando nós utilizamos o TAF junto com o dolutegravir, existe uma possibilidade maior desse ganho de peso, principalmente em mulheres. Quando acontece a troca, por exemplo, o efavirenz para o dolutegravir, parece que não acontece isso. É mais no início do tratamento, quando utiliza o TAF, principalmente em mulheres. Então é algo que nós precisamos ficar atento. Exemplo, a pessoa está lá, é uma mulher, está fazendo a dieta, ela está fazendo atividade física aeróbica, ela está fazendo a musculação tudo certinho, ela está fazendo o déficit calórico e mesmo assim não está perdendo peso, não está perdendo gordura corporal. Nós precisamos pensar que pode ser por causa do dolutegravir e aí pode ser necessário a troca desse antirretroviral. Então, nunca precisei trocar por causa desse possível efeito colateral. Mas nós precisamos ficar atentos, principalmente nas mulheres que iniciam o tratamento com o dolutegravir. Outras considerações. As outras considerações são principalmente em relação a interações medicamentosas. Então, se a pessoa ela utiliza algum desses medicamentos aqui, ela precisa usar a dose dobrada. Por isso que eu coloquei lá na posologia de 50 a 100, porque essas pessoas que utilizam esses medicamentos aqui precisam usar 100 mg por dia. Na pessoa que tem resistência ao raltegravir, então, ela já usou o raltegravir no passado. E ela criou resistência ao raltegravir, porque ela fez a terapia de forma irregular ou abandonou o tratamento. E aí o vírus ficou forte contra o raltegravir, ficou resistente ao raltegravir. Nós também precisamos fazer a dose dobrada. Contraindicado o uso do dolutegravir. Se usa esses três medicamentos. Se usa esses 3 medicamentos, não pode usar o dolutegravir, precisa usar outro medicamento. E aqui também, muito importante, precisa ser tomado com 6 horas de diferença. Se a pessoa ela utiliza algum medicamento ou suplemento que contém cálcio, alumínio, magnésio ou multivitamínicos. Por quê? Por que multivitamínicos? Porque multivitamínicos geralmente
tem magnésio ou tem cálcio. Então, como existem diversos produtos, né, é melhor tomar um multivitamínico com 6 horas de diferença. Principalmente medicamentos. Então, essas são as considerações do dolutegravir. Raltegravir. Ele é um inibidor da integrase, que é um inibidor da integrase bem antigo. Hoje nós temos uma preferência muito maior em utilizar o dolutegravir. Dificilmente a gente utiliza o raltegravir. Por quê? Porque o raltegravir é de 800 mg por dia. Nós temos a formulação de 400 mg, ele precisa ser tomado 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. E aí nós temos o granulado, 100 mg por suspensão. Efeitos colaterais importantes: insônia e dores de cabeça, depressão e suicídio, reação alérgica e o aumento da CK, que nem o dolutegravir. Esses três, né, muito semelhantes ao dolutegravir. E aí a reação alérgica que algumas pessoas podem ter quando iniciam o uso do raltegravir. Considerações importantes. Então, baixa barreira genética, como já expliquei na aula de efavirenz. Quando eu falei do efavirenz, quando eu falei dos inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos, eu expliquei lá o que é barreira genética. Se você não viu, veja. Então, tem baixa barreira genética, ou seja, o vírus ele sofre uma mutação, o raltegravir deixa de funcionar. Pode ser utilizado na pessoa em tratamento para tuberculose. Deve ser tomado com 6 horas de diferença, também com medicamentos ou suplementos que contêm cálcio, alumínio, magnésio e multivitamínicos. E aí, casos extremamente raros de reação alérgica grave, que daí nós precisamos retirar o raltegravir.